Amém, amém, glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, bom dia, bom estar aqui. Se você não me conhece ainda, meu nome é Enod, que faz os anúncios, que fica com o Jorge de vez em quando. Amém? Irmãos, hoje eu tenho uma mensagem que durante toda essa série, a gente tem feito ela também no culto de inglês. Eu tenho, é algo diferente que essa série está trazendo no meu coração dessa vez. Só que antes de nós entrarmos no final dessa série, hoje estamos concluindo, mas antes de nós chegarmos nisso, na última vez que eu preguei, algumas pessoas chegaram em mim, Enod, às vezes tem que estar com um dicionário quando você está pregando. Por quê, irmão? Não, você usa uma expressão assim muito única, né? Então hoje, para começar, nós vamos começar com o dicionário do Enod, tá? Só para vocês não se escandalizarem, tá bom? Algumas expressões que eu uso, que honestamente não é fora de reverência, mas primeiro, ele é muito doido. Quando eu falar isso, meus irmãos, é com toda a referência do mundo, principalmente se for com Deus, é que ele é sem explicação, não tem como explicar, amém? Quando eu falar mano, não se assuste, mano quer dizer a igreja, meu irmão, minha irmã, tá bom? Se eu falar cara ou véi, por exemplo, falo muito, tá? Falo muito mesmo isso, então é a mesma coisa que dizer entenda isso daqui, alguma coisa importante está chegando. E se eu falar tipo assim é calma, a explicação vai chegar na próxima frase, amém? Estamos entendidos então? Amém, glória a Deus. Hoje, como eu disse, nós concluímos a nossa série Superbook, uma série que nós estamos focalizando nos princípios de Hebreus. As crianças estão liberadas. Narcisa, te amo. As crianças estão liberadas, amém. Podem ir para suas classinhas, em nome de Jesus. Senão depois a Narcisa me manda uma mensagem. Mas amém, glória a Deus. Irmãos, vamos orar primeiro, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, Deus, por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Obrigado pela Tua palavra já revelada a nós. Deus, nós te exaltamos, te glorificamos, Deus, porque o Senhor é superior, o Senhor é tudo. Deus, se conosco e fale conosco para os nossos corações e nos lidere na mudança que precisa ser feita em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, começando, senta que lá vem a história, né? Quantos de vocês, eu inclusive, gostam de filmes de super-herói? O William não gosta. Quem gosta de filme de super-herói, já assistiu o filme de super-herói? Amém? Poucos, né? Poucos. Mas, irmãos, enquanto eu crescia, tinha algo muito interessante. Que eu era muito vidrado nesses filmes, nessa série de super-heróis. E espero que o meu irmão não esteja assistindo hoje. Em nome de Jesus, vai cegar o inimigo. Mas tinha um super-herói em particular que eu era doido para ser. E esse super-herói era um Power Ranger. Em nome de Jesus, meu irmão não vai ver essa pregação. Senão eu estou enrolado. Não era o rosa. Não era o rosa. Não era o Power Ranger. Tem um irmão ali que queria ser o rosa. Não. Irmãos, eu queria ser o Power Ranger branco. Pode colocar a imagem dele para nós? Olha só. Amém. Irmãos, primeiro o Web, né? Os Webs, meu Deus do céu, né? Assim, tanquinho, a explosão em câmera lenta no fundo. Então, assim, eu tinha, sim, vontade de ser um Power Ranger. E o Power Ranger branco ainda, né? Aí você me pergunta, mas por que o Power Ranger branco? O Power Ranger branco, ele era um caráter bem especial. Porque ele só aparecia no meio para o final de todas as séries. Ele não era desde o começo. E ele só aparecia quando o negócio não tinha mais jeito. Quando não tinha mais saída, ele aparecia. E vamos ser sinceros, ele tinha as melhores armas, tinha o melhor Zord, era tudo mais bonito dele, né? Bom, eu queria ser esse cara. Eu queria ser esse super-herói. Mas todos aqueles episódios cheios de ação, onde explosões aconteciam, e eu não sei por que só aconteciam onde tinha pedra, né? Não sei se você já percebeu isso, só explodia nas pedras. Mas com tudo isso acontecendo, todas as explosões, ações, uma coisa que me chamava a atenção no Power Ranger era uma coisa. Que eles eram pessoas normais que encontraram algo extraordinário. Eles não tinham poderes por eles mesmos, mas algo dava o poder para eles. E agora, encaixando isso com a Bíblia, assim, vou conseguir encaixar com a Bíblia, viu? Não se preocupe. Nós temos em um livro, como nós estamos estudando Hebreus, uma galeria de heróis. Heróis que eram carne e osso e heróis verdadeiros, assim como eu e você. Pode ser que Hollywood tentou inventar, pode ser que o mundo tentou inventar, mas na Bíblia, Hebreus 11,
Eu gostaria que vocês já até abrissem sua Bíblia, Hebreus 11, no versículo 1. Nós temos uma galeria de pessoas, homens e mulheres de carne e osso, com falhas, homens e mulheres com medos, limitações, que se tornaram extraordinários, porque escolheram acreditar e confiar em Deus. O autor aqui, ele escreve aos cristãos perseguidos e desanimados, ali naquela época, e ele lhes dizia: vocês não estão sozinhos. Outros já correram essa corrida que você está correndo hoje e venceram. Essa era a mensagem dessa parte. E até agora nós já aprendemos alguns princípios no livro de Hebreu. Na primeira semana que nós tivemos falando sobre essa série Superbook, nós aprendemos como Jesus é superior. Não precisamos de mais ninguém. Não precisamos de mais nada. Jesus veio, pagou o preço and done. Não precisamos de mais nada. É muito interessante que eu estava conversando com a irmã Nilvia um pouquinho antes, até do culto de inglês. E eu estava conversando com ela, né, sobre o que eu queria falar hoje em português. Falei: irmã, eu vou te mencionar hoje. Ela: pode mencionar. Então, já que deu o aval, então vamos lá. Irmãos, nessa primeira semana nós aprendemos como que tradições podem entrar em conflito com a nossa vida com Deus. E isso estava acontecendo demais ali no livro de Hebreus, porque pessoas, em vez de procurar a Cristo, estavam procurando pessoas, estavam procurando tradições, estavam procurando coisas. Em vez de procurar a presença do Senhor, eles estavam perdendo o foco deles. E eu ali em conversa ali com a irmã Nilvia, uma coisa veio muito no meu coração, que nós esperamos que outras pessoas sejam voz de Deus na nossa vida, quando o Senhor quer falar com você. Quando o Senhor quer falar através da palavra. Irmãos, é simples. Abre a palavra de Deus, começa a orar, começa a ler a Bíblia. O Senhor vai falar com você da mesma forma que fala com a irmã Nilvia. E o Espírito Santo foi bem generoso com essa mulher, porque é dom de profecia, é discernimento de espírito, não sei o que, mas é porque ela busca. É porque ela busca. Então, se nós buscarmos, meus irmãos, nós não precisamos de mediadores. O Espírito Santo já está aqui. Jesus Cristo já pagou o preço. Então nós temos que, assim como aprendemos na primeira semana, deixar essas tradições, deixar essas coisas de lado e entender que Jesus Cristo é superior a tudo isso. E Ele já pagou o preço para que o nosso relacionamento fosse restaurado. Ele é suficiente, amém? Na semana passada também nós vimos como o tabernáculo, ele é apenas um reflexo do que está no céu. Imperfeito, que ainda pedia que algo ou alguém que era perfeito viesse. Apontava para quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mesmo que aqui, tentando seguir pelo menos todas as direções dadas por Deus, assim mesmo, não era perfeito, apontava para algo que era perfeito. E esse algo ou alguém era Jesus Cristo. Vemos também a mudança de tema que tem a partir do Hebreus 10, na onde que, em vez de agora estar falando com os cristãos, agora passa a encorajar eles, passa também a exortá-los a viver uma vida com os olhos fixos em Jesus Cristo, a viver uma vida cristã, amém? E hoje nós fechamos essa série Superbook, e não poderíamos terminar essa série sem falar de super-heróis, heróis da fé, aqueles que prevaleceram. Aprendemos que nós também, meus irmãos, nós somos chamados a viver como heróis da fé agora em nossa geração. Esse chamado, esse capítulo não é apenas uma historinha, não, mas é nos ensinando, nos encorajando, onde que nós temos que focar. Hebreus 11:1, se você tem a sua Bíblia aberta, vamos ler, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois já foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O capítulo aqui, então, ele começa a listar vários nomes. Nomes como Abel, ele também menciona Noé, Abraão, Sara, vários nomes, Moisés, Raabe. E todos eles tinham uma coisa em comum. Todos eles viveram pela fé. E mesmo sem ver as promessas sendo cumpridas totalmente na vida deles, ainda permaneceram. E podemos ver claramente que cada história a partir desses primeiros versículos começa aqui pela fé. Fé é a chave de cada uma dessas vitórias que eles receberam. O objetivo do autor, então, não é contar historinhas apenas. Não é contar, olha como ele venceu, olha o que ele fez. Mas é nos encorajar para que pela fé nós podemos ser os heróis da fé que o Senhor está nos chamando para ser hoje. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que
entender como esse capítulo nos mostra e como essas pessoas saíram, e esse também é o meu primeiro ponto hoje, como essas pessoas saíram do ordinário e foram para o extraordinário que eles tinham de Deus. Observamos que todos esses heróis, principalmente hoje em dia, com a nossa cultura pop, com a facilidade que nós temos de ver esses influenciadores, essas pessoas, como nós começamos até a colocar ele como ídolos em nossas vidas. E isso, meu irmão, vem de uma maneira muito sutil. Porque nós começamos a tirar aquele real herói da nossa vida e começamos a colocar outros heróis em nossa vida. Que não seja um Power Ranger, né? Mas assim, pelo amor de Deus. Meus irmãos, nós começamos a ver as pessoas, as formas que elas vivem, e nós perdemos o nosso foco. Mas nós olhamos então, quando nós focalizamos nessa palavra de Hebreus 11, e pensamos, nossa, Abraão, Moisés, eram pessoas de outro calibre. Eles eram pessoas super santas, não tem como eu chegar a esse nível que eles eram. Como que eu vou chegar ao nível de Abraão, ao nível de fé daquele homem? Como que eu vou chegar ao nível de fé de Noé, ou de qualquer um desses que foram mencionados aqui? Não tem como. Mas vemos, irmãos, que tem uma primeira coisa que nós temos que tirar enquanto lemos esse capítulo 11 de Hebreus, que é que os heróis da fé são pessoas comuns que confiam em Deus, em um Deus extraordinário. Essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa mente. São pessoas comuns, assim como eu e você, pessoas de carne e osso. Por exemplo, Noé. Se você parar para ver Noé sim está nessa galeria. No entanto, ele foi um homem que em um momento da vida dele bebeu demais, ficou bêbado, e por causa disso, por causa de tudo que aconteceu, um dos filhos deles foi amaldiçoado. Se nós começarmos a ver então Abraão, nossa, Enoch, como um homem de fé, mentiu por medo da morte, mentiu. Sara recebeu uma promessa de Deus, e assim mesmo ela riu dessa promessa. Davi não só cometeu adultério, mas também cometeu assassinato. Esses são os homens que estão dentro de Hebreus 11, da galeria da fé. Eles tinham o que eu chamo de meias furadas. O que isso quer dizer, de meias furadas? Se é que meia tivesse sido inventada ainda naquela época, eu tenho certeza que seria como a minha e a sua. Normal, nada de especial nela, talvez até com furinho, se brincar. Tudo isso, irmãos, para dizer que a Bíblia não esconde os erros que eles tinham. A Bíblia não esconde as fraquezas que essas pessoas tinham. A Bíblia não esconde aquilo que estava errado na vida deles. No entanto, nós podemos ver que eles confiaram em Deus e algo mudou na vida deles a partir daquele momento. Essa é a chave para nós entendermos como que nós vamos sair do ordinário das nossas vidas e vamos entrar no extraordinário que o Senhor quer nos colocar, meus irmãos. Quando nós voltamos de novo para os exemplos que eu dei, Noé não era um construtor de arca, mas ele, pela fé, construiu uma arca. Construiu uma arca, não só salvou a família, mas abençoou gerações. Quando nós vemos Abraão não recebeu todas as direções que ele precisava para ele sair da casa dele. Não, Deus falou, levanta e vai que eu vou te falar. Pela fé, ele levantou e foi. E pela fé, gerações foram abençoadas. Se nós então viemos aqui para Sara, de novo, riu da promessa do Senhor. Mas mesmo com isso, teve fé. E mesmo sendo estéril, teve um filho, o qual abençoou nações. Não sei se você já percebeu o tema. Quando nós somos obedientes, não só nações, mas nossas gerações serão abençoadas. Quando nós vemos Davi, meus irmãos, o homem que, sim, errou. Meu Deus do céu, que homem que fez coisas erradas. No entanto, ele acreditou, ele obedeceu, se arrependeu e passou a ser chamado como um homem segundo o coração de Deus. Através da confiança que ele tinha em Deus. E hoje eu ainda quero trazer mais um exemplo, além dos que eu já dei, que são os pais de Moisés. Engraçado que os pais de Moisés são mencionados. Não fala o nome deles especificamente nesse capítulo em si, mas os pais deles são. Por que, Enoch, que os pais deles são? Porque eles reconheceram o extraordinário presente de Deus que eles tinham recebido. Não tiveram medo, não, muito pelo contrário. Esconderam, colocaram o menininho lá e salvou a criança. E através disso, meus irmãos, uma nação foi abençoada. Então, pais, eu quero deixar essa mensagem com vocês. Primeiro, saiba reconhecer o extraordinário presente que você recebeu do Senhor. Amém? Começa com a sua fé também. Começa com o seu exemplo. Amém? Amém? Heróis, então, meus irmãos, também são aqueles que sangram.
A fé deles, a sua fé, não vai te isentar de dor, de dúvida, de medo, de sofrimento. Muito pelo contrário. Eles tropeçaram, sentiram dor da esperança, dor da perda, dor de perseguição. Eles sangraram, assim como eu e você. Eram homens de carne e osso. Não tinha nenhuma diferença entre eu e você, meus irmãos. Seu heroísmo não estava na ausência da fraqueza, mas em sua própria persistência, apesar da sua fraqueza. Apesar de tudo. Assim como você e eu, os que o tornou heróis não foi um ato único. Não foi algo perfeito, grandioso, foi uma decisão de, mesmo com meus defeitos, mesmo com meus erros, eu vou confiar em Deus. Eu vou levantar e vou fazer aquilo que Ele tem me mandado fazer. Eles sabiam que o poder que eles tinham não vinha deles. Eles sabiam que o que tinha de especial na vida deles não vinha deles, mas vinha do Senhor em si. E eu acho muito interessante que Hebreus 11, meus irmãos, outra vez, não esconde as meias furadas desse povo. Não esconde as meias furadas, não esconde as fraquezas, não esconde nada. Mas ele mostra como que através de confiar em Deus, aquelas vidas foram mudadas, eles mudaram, eles se tornaram pessoas diferentes. Você não precisa, meu irmão, ser perfeito para ser um herói da fé. Não precisa. O que transforma vidas comuns em extraordinária é a confiança e obediência a Deus. Simples assim. Simples assim. Não só nós temos também, meus irmãos, que sair do ordinário e vir para o extraordinário de Deus, mas nós temos que entender que heróis da fé perseveram em meio às lutas. Hebreus 11, eu acho muito interessante, porque mostra as vitórias, mostra tudo ali, o que esses heróis da fé tiveram, o que eles passaram, quão grandes foram as bênçãos que eles receberam, mas também mostra o que eles passaram, alguns deles passaram por isso. Assim como eu disse, heróis da fé não quer dizer que você teve a sua vida perfeita, que você foi perfeito e o Senhor te usou, não. Olha o que diz aqui, no versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Teve sofrimento primeiro, alguém morreu para que a glória do Senhor viesse sobre a vida daquelas pessoas. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição maior, superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Engraçado, né? Quando nós pensamos sobre heróis sobrenaturais, a gente só pensa nas vitórias. Mas a gente não vê o que eles tiveram que passar até essa vitória. A gente só vê aquele inimigo caindo em câmera lenta e a explosão acontecendo, né? Mas a gente esquece do que teve que passar, o que essas pessoas tiveram que passar até chegar nesse estado de um herói da fé. Deus aqui nos lembra que os verdadeiros heróis da fé não são lembrados apenas por sua vitória, mas por sua perseverança diante de lutas que nós não conseguimos imaginar o quão grandes são. O versículo aqui 35 a 38, ele descreve homens e mulheres foram torturados. E se você reclama que você não tem roupa suficiente para ir para a igreja, bom, eles vestiam, era couro mesmo, couro de ovelhas, couro de cabras, imagina. E nós, às vezes, nós perdemos o nosso foco e nós focamos em coisas tão pequenas como desculpas para não fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Foco. Tudo é foco. E mesmo passando por tudo isso, olha o que a palavra do Senhor diz sobre esses homens, sobre essas mulheres. Que o mundo não era digno deles. O mundo não era. Essa passagem, meus irmãos, nos ensina que a fé não é definida por nossa circunstância, mas por nossa perseverança. Perseverança. Deus nos mostra que a fé não se trata de conforto. Vim aqui sentar em um banco tão confortável. Não, meus irmãos, mas é sobre convicção. Sobre como nós iremos perseverar ante qualquer tribulação, ante qualquer coisa que você esteja passando. As lutas desses heróis nos remetem a Jesus, o herói supremo. Ele suportou a cruz. Ele, meu irmão, foi quem pagou o preço. E quanto mais nós não devemos, então, nos agarrar com Jesus Cristo, nós agora que vivemos nesse lado da cruz.
Aquelas pessoas ainda não tinham visto Jesus, sabiam da profecia, sabiam que alguém maior estava vindo, mas hoje nós sabemos que esse alguém maior já veio. Nós sabemos que Jesus Cristo já pagou o preço por nós. Então nós, mais que qualquer pessoa, sim, nós devemos nos agarrar com Jesus Cristo, manter-nos fixos e perseverantes naquilo que o Senhor tem nos dado, naquilo que o Senhor tem nos falado, naquilo que onde o Senhor tem nos liderado. Quanto mais nós que vivemos desse lado da cruz, meus irmãos, temos que perseverar, nós temos que olhar essas tribulações com um olhar diferente. Nossa, Enad, mas se agora, então quer dizer que eu, quando estou passando qualquer dor, tribulação, eu tenho que colocar então uma carinha feliz e passar por ela? Sim e não. Sim, irmãos, seus sentimentos, vocês podem ter seus sentimentos. Eu posso ter meus sentimentos. Normal, de boa, tranquilo. A vida continua. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, o que Tiago 1, versículo 2 e 4 fala. Que quando nós passarmos por tribulações, tem que ser com alegria, porque é aquilo mesmo que vai criar em nós a perseverança. Quem vai nos liderar a ser aquelas pessoas que o Senhor tem nos chamado a fazer. A ser. Meus irmãos, dores, tribulações, é ruim. É ruim. Ai, mas você tem a sua vida perfeita, como assim? Irmãos, não fale das minhas lutas e tribulações até você viver a minha vida. Nossas dores, nossas tribulações, aquilo que nós passamos, quando nós perseveramos, meus irmãos, algo diferente é formado em nós. Um espírito forte é formado em nós. E hoje, assim como eu disse até no culto em inglês, nós vivemos em um mundo que não perdoa. Em um mundo que não quer saber o que você está sentindo, o que você está vivendo. Nós vivemos hoje em um mundo que não perdoa. E se nós criarmos em nós mesmos crentes fracos, é isso que nós seremos. Fracos. No entanto, nós temos, irmãos, que viver fixos naquilo que o Senhor tem nos direcionado. Nós temos que viver na perseverança. É tribulação, é dor, é o que quer que seja, meus irmãos. Vamos passar por ela, porque isso vai formar em nós um crente, uma crente da forma que o Senhor quer que nós sejamos fortes na presença dEle. Não confiando em nossas próprias forças, mas confiando em Jesus Cristo, aquele que nos dá a força que precisamos. Não confiando e sabendo que nós somos o cara, que nós somos o herói, que nós somos isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não. Mas confiando em Deus, que Ele que vai fazer por nós. Confiando em Deus, que é Ele quem vai abrir todo o caminho que nós precisamos que seja aberto. Não é por nossa força. A perseverança, até a perseverança que nós precisamos para conseguir vencer essas dores e tribulações, nós temos que confiar em Deus. Que é Ele quem vai prover para nossas vidas. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos e não destruídos. Nossa fé, meus irmãos, não é um passe livre contra a dor, mas é a âncora que nos deixa firme em meio a tempestades. A nossa fé é o que vai nos firmar na palavra de Deus, é o que vai nos firmar naquilo que nós confiamos, que é em Deus. Portanto, quando nós passarmos por qualquer provação, lembre-se disso, meus irmãos. Os heróis da fé são aqueles que não são aqueles que escaparam da luta, mas são aqueles que perseveraram através dela. O mundo pode ser que ele não te reconheça, mas os céus vai. Os céus vai. Meus irmãos, os heróis da fé também são aqueles que apontam para Jesus, o nosso maior herói. Às vezes nós, sim, passamos essa primeira fase, confiamos em Deus, estamos vivendo um extraordinário em nossas vidas. Mas também nós passamos então tribulações e nós entendemos que nós temos que perseverar, mas viver o extraordinário sem apontar para Jesus não tem sentido. Você conseguir perseverar, mas sem apontar para Jesus, não tem sentido. Todos os personagens de Hebreus 11, eles eram top. Eram os caras. Mas eram todos imperfeitos. Nenhum deles foi. Pessoas que passaram do comum para o extraordinário, pessoas que perseveraram nas provações, mas nenhum era perfeito. E ao longo dessa série nós temos visto esse tema que tem soado de novo, que Jesus ele é o perfeito, que Jesus é o sacrifício perfeito, que só Jesus ele é superior. Hebreus 12,
Versículo 1 e 2, então, nos lembra que, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Temos olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Meus irmãos, o mundo, Hollywood, pode ser que eles tenham criado vários heróis. Mas eu te garanto que se você chamar por qualquer um deles, eles não vão vir. Mas Jesus... Mas Jesus... é Ele quem nos socorre nesses momentos. Eu creio que antes mesmo de nós terminarmos de falar Jesus me ajuda, o Espírito Santo dele já está conosco. Já está nos dando esse poder para prevalecermos. Então, meus irmãos, não adianta você confiar em Power Ranger, ele não vai vir. Mas quando nós acreditamos em Jesus, quando nós nos entregamos para Jesus, algo diferente acontece em nossas vidas. Algo diferente acontece ao nosso redor. Aquele que é o verdadeiro herói, sim, vem ao nosso socorro, está no nosso socorro, está cuidando de nossas vidas desde então. Jesus, ele é o verdadeiro herói. Ele nunca falhou. Ele não falha. E eu te garanto que ele nunca vai falhar. Te garanto isso. João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Os heróis da fé, eu acho isso muito bonito, que o testemunho deles nunca foi: olhe para o que eu estou fazendo. Olhe para os milagres que eu estou realizando. Nunca foi isso. Mas o testemunho que eles davam era: olhe para alguém que é maior. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Mesmo que no Antigo Testamento eles nunca apontavam para si mesmos, mas apontavam para algo maior que iria vir. Para algo maior e algo que queria ser completo em nossas vidas. E essa pessoa, nós sabemos que hoje, essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador. Então, meus irmãos, mesmo enquanto passando por qualquer tribulação, dores, nós temos que apontar para Jesus. Nós temos que olhar para aquele que não só está nos direcionando, mas que também está conosco o tempo inteiro. Observe como o texto diz: cercados por uma grande nuvem de testemunhas. As suas vidas, as vidas dessas pessoas, Noé, Abraão, todos eles, é um encorajamento para nós. É como se nós hoje estivéssemos correndo uma corrida, tivéssemos uma plateia que estaria ali torcendo para que nós pudéssemos vencer. E muito mais, apontando para aquele que irá nos ajudar a vencer. Meus irmãos, todos esses eles correram essa corrida, eles conseguiram vencer, mas o único que correu a corrida e foi perfeito nela é Jesus Cristo. Ele é o nosso final. Nós não devemos apenas focar nesses heróis da fé e nos espelharmos apenas nele. Não, meus irmãos, nós temos que olhar para Jesus, que é a nossa linha final, que é aquele onde nós temos que depositar toda a nossa confiança. O homem vai te decepcionar, pessoas vão te decepcionar, mas Cristo não vai. Cristo não vai. Então deposite todas as suas forças, deposite a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, porque Ele, eu te garanto que não irá te decepcionar. E nessa corrida, Ele foi o perfeito. Ele foi quem conseguiu correr toda ela e em perfeição terminá-la. Os heróis da fé apontam para Jesus, mas não podem salvar. Jesus pode. Só Jesus pode. Os heróis da fé apontam para algo que era perfeito, que podia pagar pelos nossos pecados. Eles não podiam fazer isso, mas Jesus não só pôde, mas Ele o fez. Então, meus irmãos, viver no extraordinário, quando nós entendemos que confiança em Deus é tudo. Quando nós entendemos que mesmo nas tribulações, o Senhor está conosco. E nós sabemos que a nossa vida tem que ser um farol apontando para Jesus o tempo inteiro. A nossa vida tem que ser um reflexo daquele que nos enviou. E esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo somente. Meus irmãos, tem princípios. Eu gosto muito de princípios na Bíblia. E
E esse, dentro de Hebreus, é um que eu vou levar, principalmente depois dessa série, eu vou levar para o resto da minha vida. Que Jesus é superior. Jesus é suficiente. Jesus é superior. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fale: meu irmão, Jesus é suficiente. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, não tem como nós vivermos da mesma maneira. Quando nós entendemos que Jesus é o suficiente, não tem como mais nós vivermos presos pelos nossos medos, presos pelas nossas decepções. E de novo, meu irmão, a sua vida é muito fácil, Enad. Come um saco de sal junto comigo, a gente conversa depois. Meus irmãos, a vida não é fácil, mas com Jesus, pelo menos você está bem acompanhado. Entenda que eu não falei que vai ser fácil. Na vida tereis aflições, mas pelo menos você vai estar muito bem acompanhado. Vai estar acompanhado por aquele que é poderoso para mudar essa situação que você pode estar passando. Nossa fé não se baseia em nossa própria força, mas em Jesus. Ele é que nos capacita a correr essa corrida até o fim. Eu já estou fechando por hoje já, meu irmão. Hoje é bem simples. Bem simples. Hebreus 11 nos apresenta essa lista longa de heróis, homens e mulheres que confiaram em Deus contra todas as probabilidades. Todos eles confiaram. Suportaram sofrimento, rejeição, provação, mas suas vidas brilham como testemunho da fé. E o escritor aqui de Hebreus ainda nos leva para o clímax desse livro ainda. No capítulo 12, ele diz: fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os heróis da fé, eles vão sempre nos mostrar o que é viver na confiança em Deus. Mas Jesus, ele vai nos mostrar como nós iremos terminar essa corrida em perfeita obediência. Ele não é apenas nosso exemplo, não apenas alguém que está nos encorajando, mas ele mesmo correu essa corrida e ele é o nosso Salvador, nosso maior herói. Portanto, hoje, eu gostaria, se possível, você ficar de pé comigo. Hoje, meus irmãos, nós temos sim que honrar essas testemunhas do passado, essas pessoas que estão dentro dessa galeria da fé. Mas nós temos que entender que a nossa corrida, os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Jesus, que não seja apenas uma inspiração para a sua vida, mas entenda que Ele é seu Salvador. Que Ele é aquele que pode transformar a sua vida. Eu digo pode porque se você abrir o seu coração. Meus irmãos, toda transformação tem uma ação inicial daquele que quer ser transformado. A nossa tem que ser sim, Deus transforma. Deus transforma. Quando nós pegamos esses princípios bíblicos que nós estamos tendo estudado tanto, nós começamos a entender, meus irmãos, o que é o nosso chamado aqui na terra. Talvez o seu chamado hoje não seja estar aqui em cima pregando. Talvez o seu chamado hoje não é estar tocando ou ministrando louvor. Talvez o seu chamado seja você levar o evangelho para uma pessoa que precisa escutar hoje. Essa é a sua missão hoje. Hoje. Amanhã você vai ter outra, não se preocupe. Mas se nós possamos estar atentos para aquilo que o Senhor Deus quer falar no nosso coração. Não precisamos de outro intermediário terrenos. Mas o que nós precisamos é escutar que o Espírito Santo quer falar conosco. O preço já foi pago. Jesus não precisa morrer de novo. O preço já foi pago. A restauração do nosso relacionamento com Deus, algo que nós não poderíamos pagar por qualquer sacrifício, já foi pago porque Jesus era digno de fazer. Aquilo que nós não poderíamos ter, nós não poderíamos entrar na presença do Senhor. Hoje nós temos um acesso livre a essa presença, porque Jesus já pagou o preço. Não precisamos de nenhum outro intermediário a não ser Jesus Cristo. Não precisamos de mais nada. Irmão, não tem telefonema que você faça para o Brasil que vai falar mais do que aquilo que o Senhor, Ele mesmo quer falar no seu coração.
Nós temos que nos desprender dessas tradições, desprender desse misticismo que às vezes o mundo quer trazer para a igreja e começarmos a buscar aquele que quer falar conosco. O Senhor Jesus, Deus está disponível para nós o tempo inteiro. Então, meus irmãos, vamos correr a nossa corrida com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, entendendo que Ele é o consumador da nossa fé, entendendo que Ele foi quem nos deu o acesso direto ao Pai, entendendo que Jesus Cristo já pagou, não precisamos de mais ninguém. Então, fora tradições, e que venha a voz do Senhor sobre nossas vidas. Fora tradições. No nosso altar, do nosso coração, o único que estará lá vai ser Jesus. Irmão, nós temos que parar, isso eu já falei algumas vezes, nós temos que parar de buscar migalhas na internet, migalhas que seja no Instagram, que seja no Snapchat, que seja em qualquer outra plataforma. Ai, deixa eu ver o que o Senhor quer falar comigo. Não, nós temos que parar com isso, meu irmão. O Senhor, Ele tem um banquete preparado, o Senhor quer falar conosco, e nós estamos à beira da mesa procurando por migalhas, por pessoas que vão falar no nosso coração, quando nós esquecemos que o Senhor quer falar com você. O Senhor quer ter um relacionamento com você. Ser herói da fé, meus irmãos, é muito mais do que fazer um monte de coisa, é muito mais do que fazer machado levitar, é muito mais que você fazer qualquer coisa dessas, mas é quando nós entendemos que o Senhor está nos chamando para escrevermos a nossa história como heróis da fé. É hoje, é nessa geração. O Senhor, o chamado dele é para que nós possamos andar assim como esses homens andaram. Eles são exemplos que nós podemos olhar para eles, mas nós não podemos esquecer nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Exemplos que testemunham a respeito de Jesus Cristo e o poder transformador que Ele tem. A nossa corrida, meus irmãos, cada um de nós vamos ter a nossa própria. A minha pode ser diferente da sua, a minha pode ser a mesma coisa que a sua. Mas enquanto nós não entendermos que nós temos que confiar em Deus em tudo que nós vamos fazer, meus irmãos, entender que Ele é a melhor companhia que nós podemos ter enquanto passando por tribulações, nós vamos continuar vivendo no ordinário, no pouco, buscando por migalhas. Mas quando nós entendemos que o nosso herói já veio, o nosso herói foi quem restaurou o nosso relacionamento com Deus, o nosso herói já pagou o preço, e mais, o nosso herói está do nosso lado, conosco quando nós precisamos dessa ajuda. Quando nós entendemos isso, a nossa vida sai do ordinário e vai para o extraordinário de Deus. Quando nós entendemos que Jesus é esse herói dos heróis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, você não consegue viver mais da forma que você mudava. Meus irmãos, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus Ele quer agir em nós e através de nós. Mas em nós, primeiro, temos que deixar que o Espírito Santo modifique as nossas vidas, transforme quem nós somos. E eu tenho um desafio para você. Continue lendo o livro de Hebreus. Continue lendo a Bíblia em sua casa. Seja um herói da fé no seu trabalho. Seja um herói da fé na sua casa. Seja um herói da fé na onde você estiver. O Senhor chama eu e você para escrever a história de fé. É nessa geração. Não é amanhã, é começando hoje, é agora. Porque se nós deixarmos para amanhã, vai vir muita desculpa, meu irmão. Vai vir tantas coisas que vão nos atrapalhar a nos chegarmos mais pertinho do Senhor. E é isso que Ele quer. Meu irmão, se possível, isso eu falo com todo amor e carinho no meu coração. Nós temos que quebrar as tradições que nos atrapalham a chegar perto do Senhor. Meus irmãos, honestamente, meus irmãos, o Senhor quer falar com você. Você não precisa de ligar para qualquer lugar para que o Senhor fale com você. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer que você escreva essa nova história. Então vamos quebrar as tradições. Essas tradições que, assim como o povo hebreu naquela época estava voltando para elas. Quebrar o misticismo que às vezes pode ter entrado no nosso coração. E entender que o Senhor quer falar com você. Com você. Meu desafio é esse, meus irmãos. Continue crescendo na sua vida espiritual. Continue crescendo enquanto lendo a Bíblia.
Continue crescendo enquanto mantendo seus ouvidos abertos para aquilo que o Senhor quer falar com você. Essa série Superbook, ela veio nos ensinando várias coisas. Não precisamos de ninguém. Jesus é superior. Jesus é superior. Que aqui na terra tudo é só um reflexo daquilo que é perfeito, que é Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, vamos confiar em Deus. Correr essa corrida com os nossos olhos fitos em Cristo, que é o herói dos heróis. Amém? Eu quero te deixar com isso. Heróis da fé, meus irmãos, não nascem do nada. Eles se formam quando pessoas comuns, eu e você, decidem confiar em um Deus extraordinário. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, Pai. Nós te glorificamos por essa manhã em Tua presença, meu Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha nos dar coragem, Deus. Que o Senhor venha nos dar, Senhor Deus, boldness no nosso coração, Pai, para que nós possamos, Pai, perseverar, Senhor Deus, enquanto enfrentando tribulações. Deus, que o Senhor venha moldar os nossos corações, Pai, assim como um coração do Senhor. Nós iremos ver pessoas com os olhos, com as lentes do Senhor em nossas vidas, Pai. Deus, transforma, Pai, nosso interior. E se você gostaria de fazer essa oração comigo, é uma oração um pouco ousada. Mas se você quiser repetir comigo: Senhor Deus, transforma tudo em meu coração que precisa ser transformado. Todo lixo fora e mais o Espírito Santo do Senhor. Transforma-me, Deus, e muda o que precisa ser transformado, em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, sua história começa a partir daquelas portas. Se você quiser escrever uma história como herói da fé, é a partir daquelas portas. Não é amanhã, não é semana que vem, é a partir daquelas portas. Às vezes, algumas pessoas podem dizer: você tem uma palavra dura, mas não se esqueça, o Senhor falou comigo primeiro. Comigo primeiro. Meus irmãos, olha para o irmão que está do seu lado agora. Essa pessoa pode ser uma pessoa extraordinária nas mãos de Deus. Agora eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você entenda que você pode ser uma pessoa extraordinária na mão de Deus. E não se esqueça de sempre apontar para Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, seja comigo, a partir do momento, Pai, de agora. É agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nos vemos na semana que vem, 10h30 da manhã, ao nosso culto multicultural. Se você precisa de oração, iremos estar aqui disponíveis em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.